como o autoconhecimento pode ajudar a lidar com os negociadores mais exigentes e difíceis que você conhece, seus filhos. Olá, filhos amados de Deus. Sou a Rose do canal Filho de Ouro e hoje vou passar 4 princípios para vocês pais aplicarem na educação de seus filhos. Te convido a ficar comigo até o final deste vídeo. Deixe seu comentário, sua dúvida ou sua pergunta. No fechamento de uma semana deste vídeo, vou sortear uma orientação de 30 minutos via chamada de vídeo entre as pessoas que deixarem seu comentário. É preciso entender como se aprendeu para saber o que ensinar. Mas tem assuntos que na educação dos filhos são básicos. E quero compartilhar com vocês o que na minha percepção e entendimento são importantes. Quero chamar a atenção para 4 pontos imprescindíveis na tarefa de educar seu filho ou sua filha, para fazer as crianças se tornarem adultos conscientes, responsáveis e equilibrados. Em síntese, pessoas felizes e do bem. Afinal de contas, é isso que todos nós pais desejamos para nossos filhos. A respeito disso, prestem atenção nestes 4 princípios que são de suma importância na criação dos filhos, tais como independência emocional, autodisciplina, desenvolvimento de habilidades e o senso moral e ético. Primeiro princípio que vocês pais precisam desenvolver é tornar os filhos independentes emocionalmente. Isso porque toda criança nasce totalmente dependente, emocionalmente e corporalmente. Mas aqui vou falar especificamente da parte emocional, que é a que precisa de atenção, pois a corporal já se sabe cuidar muito bem. Mas a emocional está começando a dar seus primeiros passos para ser entendida e compreendida. Então, a criança nasce totalmente indefesa. Ela não faz nada e nós pais nos acostumamos em proteger, cuidar essa criança, que depende totalmente de nós para tudo. Em especial, ela não sabe lidar com as emoções. Como um bebê, quando chora, rapidamente pegamos e colocamos em nosso colo e o aconchegamos sobre o nosso corpo, exatamente para que ele possa se acalmar e voltar ao equilíbrio. Depois de acalmá-lo, neste momento ou em outro qualquer, que você for comunicar-se com seu filho, seja ele bebê ou não, procure conversar olhando em seus olhos. Isso cria o vínculo de amor, confiança e segurança que o bebê precisa. Para este vídeo não ficar muito longo, falarei mais sobre a importância do olhar em um próximo vídeo. Com o passar do tempo, geralmente, a gente tem um pouco de dificuldade em aceitar o crescimento e o desenvolvimento de nossos filhos. Eu diria que alguns pais têm a tendência de ficar querendo segurar este bebê no colo para todo sempre. Tenha ele 15 anos, 20 anos ou mais. Mas isso não é educar. Educar é cada vez mais fazer com que o seu filho, a sua filha, ande com ele mesmo, consiga lidar com as suas emoções, perceba qual é a emoção
que ele ou ela está sentindo. E para você, mãe, para você, pai, precisa saber que vocês também têm emoções e que precisam se autoconhecer, se entender para conseguir ajudar seu filho ou sua filha a passar por isso. Você precisa muitas vezes deixá-lo sentir a dor da perda. E para vocês, pais, como é sentir a dor da perda? Deixa aqui nos comentários. É preciso deixá-lo aprender a levantar sozinho. Vocês, pais, sabem como resolver as suas inseguranças? É preciso deixá-lo aprender que aquela situação, mesmo doendo, vai passar. E ele precisa seguir em frente, que é apenas uma etapa de aprendizado, de entendimento, de evolução, e que a vida continua, apesar de alguns tropeços, tornando-o assim mais forte e preparado para viver a vida com coragem, sabedoria e inteligência. Então, esta é a primeira lição que eu convido vocês pais a entenderem para formar filhos emocionalmente independentes e, consequentemente, ir preparando o caminho para ter um filho de ouro, deixando que ele sinta suas emoções e não simplesmente ignore seus sentimentos. Como eu fui criada, sem saber por que não podia expressar meus sentimentos. Cada vez que chorava era xingada, como se fosse uma coisa horrível, um sinal de fraqueza expressar o que sentia. Você que viveu essa experiência, deixa aqui nos comentários, posso te ajudar a entender o que aconteceu. Mas hoje entendo que só conseguimos explicar aquilo que sabemos e entendemos. O que meus amados pais passaram, o que de melhor aprenderam com seus pais. E assim, vamos passando de geração em geração apenas o básico, sem o verdadeiro entendimento da causa de nossas emoções. Mas convido você, mãe, você, pai, que quer o melhor para seu filho, a caminhar comigo rumo à nova era de conhecimento, de autoconhecimento, de autoentendimento de si mesmo, para juntos gerarmos uma sociedade equilibrada, entendendo o conceito da união de mente, corpo e espírito. E para os que ainda não são pais, é uma grande oportunidade de preparação para receber as crianças com novos conceitos. Conhecendo as suas emoções, vocês conseguirão explicar, orientar o que é uma emoção, para que seu filho, sua filha entenda e perceba que as emoções fazem parte deles e possa senti-las sem vergonha de expressar seus sentimentos, para compreender que o que está acontecendo com ele ou com ela é a manifestação de um sentimento, é um estado em que se encontra naquele momento e que precisa ser simplesmente expressado e entendido o porquê que aquela emoção aflorou. Se seu filho entender através da sua explicação que sentir uma emoção é um estado natural e normal de um ser humano e que faz parte do processo de desenvolvimento da vida, mas que não é a vida, e sim um estado que está se manifestando naquele momento por alguma razão, se vocês conseguirem explicar claramente para que a criança entenda isso e não torne este acontecimento um hábito do seu dia, meus amigos, vocês darão um grande passo na educação de seus filhos. Como sentir uma emoção? Assunto para um próximo vídeo.
Segundo princípio para os pais é tornar o seu filho, a sua filha, autodisciplinado. E o que é ser autodisciplinado? Autodisciplinado é uma pessoa que sabe o que deve fazer. Não precisa ninguém dizer nada para ela. Ela já sabe a hora de tomar o banho, ela já sabe a hora de trocar de roupa, ela já sabe a hora que deve chegar, ela já sabe a hora que deve sair. Isso é autodisciplina. Ele sabe o que fazer. E para que o filho se torne uma pessoa autodisciplinada, você precisa, no primeiro momento, dar-lhe disciplina. Você precisa criar os filhos com horários, com critérios, como por exemplo, hora de dormir. Você dorme na sua cama, o papai e a mamãe na cama deles. Aqui dentro de casa você usa este chinelo, lá fora você usa o outro. Explicar para ele e para ela o porquê, ou seja, sempre explique claramente o que você quer que seu filho faça e por que você quer que ele faça. Quando a criança entende isso, ela passa a colaborar, pois a criança quer que os pais se sintam felizes com ela. Todo ser humano nasceu para ser amado, reconhecido, útil e livre. Continuando as combinações. Agora está na hora de almoçar. O brinquedo fica no lugar dele. Chega de televisão e celular. Já foi o suficiente. Agora vou desligar e você vai brincar com outro brinquedo. Ter horário para tudo, porque quando colocamos horário, quando colocamos critérios desde bem cedinho, começa a desenvolver as condições para que as crianças se acostumem com uma coisa chamada limites. E é graças a esses limites que a disciplina se desenvolve. Ela vai aprender a se autodisciplinar, se ela tiver alguém que a discipline. Nesse sentido, é muito importante ficar atento, porque muitas vezes no corre-corre da vida, os pais que trabalham fora sabem que muitas vezes estão cansados ou estressados e não faz valer os critérios, as normas acordadas e deixa rolar de qualquer maneira. Isso não é bom para a educação. Você, pai, você, mãe, precisa ficar atento a isso, pois depende de você tornar seu filho, sua filha, uma pessoa autodisciplinada. E esta disciplina começa por cada um de vocês cumprirem as regras que elaboraram, e elas vão colaborar para o desenvolvimento do seu filho e da sua filha. Terceiro princípio essencial de todo pai e toda mãe é desenvolver algumas habilidades nessa criança. Então, desde pequenininho, desde bebê, já vamos prestando atenção em que ele ou ela já consegue fazer sozinho, mesmo que não faça com perfeição, mesmo que não faça direito, já precisa ficar atento para isso. Por exemplo, um bebê com 6 meses já consegue segurar alguns objetos, incentivar isso. Mesmo antes de completar 1 ano, este bebê já consegue pegar frutas, bolachas, continue incentivando. Uma criança de 1 ano e meio já pode começar a treinar a comer sozinha. Ah, mas ela vai se sujar toda, ela vai se lambuzar. Eu sei que vai. Você pode pensar, depois vai dar muito trabalho para limpar tudo isso, dar banho. Eu sei que vai, mas vai ser fundamental para seu filho, sua filha, se exercitar em fazer as atividades sozinho. Vestir uma roupa, servir seu prato com a comida que vai comer, fazer escolhas, arrumar seus brinquedos.
Quanto mais cedo começar, melhor. Lembre-se, seu filho, sua filha é um livro em branco e vocês o ajudarão a escrever a sua história e que ela seja o melhor possível. Quando você percebe que ele ou ela apresenta interesse por qualquer coisa, mesmo que seja pequenininha, permita que ele ou ela faça. Desenvolva as suas habilidades. Isso faz parte da metodologia para quem quer o melhor para seu filho e sua filha. Quarto e último princípio para os pais é a formação do desenvolvimento do senso moral e ético. Uma criança não nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Cabe aos pais mostrar este entendimento em cada situação que se apresente, começando com o convívio em casa. Lembre-se sempre, exemplos arrastam. E quando forem orientar sobre qualquer assunto ou fato, estejam atentos com a influência negativa que este direcionamento pode causar, desenvolvendo o senso de julgamento e crítica em relação ao fato em questão. Lembre-se, não somos juízes de ninguém, precisamos orientar e instruir, mas com sabedoria, inteligência e respeito pelas escolhas que cada pessoa escolhe viver como experiência, seja ela em qualquer grau ou situação de sua vida. O que precisa ser explicado, esclarecido e entendido é o conceito da lei de causa e efeito, que toda a ação realizada gera um efeito. Essa é a verdadeira instrução que devemos passar para os filhos. Se vocês, pais, entenderem como funciona verdadeiramente essa lei que guia todos os acontecimentos, fica fácil ensinar o conceito moral e ético para seus filhos, pois sempre queremos que coisas boas aconteçam em nossa vida. Para isso acontecer, precisamos semear boas sementes e elas começam pelo pensamento de vocês, pais, que vão se expressar em palavras que ensinamos aos filhos. Palavras possuem significados que geram imagens desse significado, que cria uma emoção e gera uma ação, construindo um acontecimento, positivo ou negativo. E é assim, neste constante círculo, que tudo acontece, gerando sempre uma causa e em seguida um efeito. Boas causas geram bons resultados e más ações geram mais do mesmo. Em nossa evolução, infelizmente ou felizmente, cada um tire as suas conclusões, foi introduzida a televisão em nosso dia a dia. Minha percepção é que, infelizmente, pois se criou uma rede de influência de conhecimentos negativos, introduzindo muito drama e medo na vida das pessoas. Observe, qualquer telejornal é só tragédia, e quando tem uma notícia boa, fica insignificante no meio de tantas ruins, incentivando assim um desequilíbrio enorme na parte emocional das pessoas, causando um medo terrível de viver. E se não bastasse a TV, hoje temos o celular. O que fazer então? Olhar antes o que oferecer para seu filho, sua filha. Qualquer desenho, música e joguinho que deixar ele ter contato, desde bebê. Sim, hoje praticamente eles já nascem usando um celular. Lembre-se, pais, são vocês que oferecem tudo a eles
eles são totalmente dependentes quando nascem. Para conseguir diminuir os efeitos desses conteúdos, escolham o que vão oferecer a eles. Quando estiverem maiorzinhos, questionem sobre o que acham dos desenhos, por que gostam daquele desenho ou música, e escute o que eles vão falar. Sempre escute primeiro, para você saber como ele ou ela está pensando. Você pode se surpreender com as suas colocações. Escutando, assim você saberá como agir e instruir. É importante ouvir seu filho para perceber a personalidade que a criança traz consigo. A personalidade aflora de seus registros inconscientes. Não se desenvolve como se acredita. Isso é educar com inteligência. Para finalizar, a mensagem que deixo para todos vocês pais é que é fundamental que levem seus filhos a cumprirem as regras que vocês determinaram, que eles precisam fazer o que foi pedido. Mas isso começa com o seu exemplo, ou seja, cumpra o que você falar. Portanto, preste atenção o que vai falar para seu filho. O que você disser é lei para ele e para ela. Mas se você ceder uma única vez, você está ferrado. E sabe por quê? Você não pode colocar uma regra e você mesmo violar a regra. Eu preciso criar elementos que levem essa criança a cumprir as tarefas que ela tem. Se você disse para ela sentar, ela precisa entender isso e sentar. Se você pediu para ela recolher os brinquedos, ela precisa recolher os brinquedos. Se você pediu para ficar quieta, ela precisa ficar quieta. Essa forma de fazer a criança se comportar de acordo com as regras, cada um tem a sua, em particular. Mas pense que acima de qualquer coisa, o diálogo, a explicação da importância da colaboração dele ou dela, e procure sempre se dirigir a seu filho na mesma estatura dele ou dela, olhando em seus olhos para se comunicar, você consegue mostrar a seu filho ou sua filha com argumentos a situação. Dificilmente eles não vão colaborar. Se vocês pais tiverem a paciência necessária para que eles entendam o processo, o que não pode acontecer é você falar e a criança não fazer e ficar por isso mesmo, porque ela aprende duas coisas ruins no processo educativo. Ela aprende que, primeiro, ela faz o que ela quiser, e, segundo lugar, ela aprende que ela não é capaz. É incentivando a criança a fazer que ela vai ganhar segurança para fazer outras coisas. Isso vai fazer dela um ser humano seguro, responsável e equilibrado. Desejo a você que ficou comigo até o final muito sucesso no relacionamento com seu filho e sua filha. Educar é uma arte que se transforma todos os dias. Desejo profundamente que estes princípios possam ajudá-los a tornar seu filho em um filho de ouro. Se inscreva no canal filhodeouro.com, deixe seu joinha e ajude o canal a crescer e distribuir o conhecimento para mais pais a receberem os conteúdos. Muita luz e muito amor no coração de todos. É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. Essa frase é de Coelho Neto.